Diz assim a palavra de Deus em Efésios, capítulo 1. Eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, escrevo esta carta ao povo de Deus da cidade de Éfeso, o povo que é fiel por estar unido com Cristo Jesus. Que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Agradeçamos ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, pois Ele tem nos abençoado por estarmos unidos com Cristo, dando-nos todos os dons espirituais do mundo celestial. Senhor Deus e Pai, aí está a sua palavra, a palavra que é viva e eficaz. Senhor Jesus, que nessa hora a minha oração é que ela vá e encontre corações desejosos por aprender mais de Ti, por viver uma vida nova. Senhor, toma o coração, toma a mente de todos nós aqui nessa noite, tira as distrações e nos faça sair daqui diferente da forma que entramos. Essa é a minha oração nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Eu quero falar nessa noite sobre bênçãos espirituais ou as bênçãos de Deus. Qual é o propósito de Deus para a sua igreja? O que significa fazer parte do corpo de Cristo? O apóstolo Paulo orou a Deus pedindo respostas para estas e outras questões, e Deus lhe revelou o seu plano, o plano de Deus para o seu povo, para a minha e para a sua vida. Então, Paulo vai escrever uma carta ao povo do Senhor, ao povo de Deus, lá da cidade de Éfeso, para compartilhar o plano de Deus, a vontade de Deus. Rick Warren, o famoso pastor e escritor do livro Uma Vida com Propósito, vai dizer que em Cristo nós descobrimos quem somos e por que vivemos. Talvez ainda hajam corações aqui nessa noite que não receberam uma resposta com relação a essa pergunta. Senhor Deus, qual é o seu propósito para a minha vida? Quais são os seus planos? Qual é a sua vontade, Senhor, para mim? Logo no início da carta, o apóstolo Paulo vai dizer ter sido escolhido apóstolo pela vontade de Deus. Você acabou de ler isso. Então nós começamos a descobrir que é Deus quem coloca em nós o querer e o efetuar. É Ele quem coloca os nossos corações. Eu quero chamar a sua atenção para que você foque a sua mente, o seu coração nisso. Se talvez você tenha feito essa pergunta e o Senhor já falou seu coração, mas ainda existe uma dúvida, talvez exista alguma incerteza sobre os planos do Senhor para a sua vida, comece a estar mais unido com Cristo, porque o Senhor vai descortinar o seu plano para a sua vida. Assim como ele motivou Paulo a escrever qual era a vontade de Deus para o povo dele em Éfeso. Essa noite o Senhor quer revelar a nós o seu plano, Ele quer relembrar ao nosso coração os seus planos, a sua vontade para a igreja do Senhor, para a minha e para a sua vida. Paulo se declara como o apóstolo de Cristo. Em outras versões, você deve ter lido em uma versão diferente, em outras versões vai dizer que o mensageiro de Cristo. Ora, o mensageiro, ele leva uma mensagem. E qual é a mensagem de Cristo? Arrependa-se, pois é chegado o reino de Deus. E hoje pela manhã, o David, inspirado pelo Espírito Santo, colocou novamente na nossa mente, no nosso coração, a necessidade do arrependimento. Paulo, o apóstolo de Cristo, o mensageiro de Deus, levou essa mensagem para o seu povo. Arrependam-se, pois é chegado o reino de Deus. Ora, nós sabemos que o reino de Deus não é deste mundo, sim ou não? Jesus Cristo, o próprio Cristo disse isso, quando foi preso e levado aos romanos para ser interrogado por Pôncio Pilatos, a então autoridade da época. Ele vai interrogar Jesus: você é o rei dos judeus?
Jesus vai dizer que o meu reino não é deste mundo. O reino de Deus não é deste mundo, e entender isso é entender, em primeiro lugar, a vontade de Deus para nossas vidas, é entendermos o reino de Deus, em primeiro lugar. E quando eu li essa mensagem, Deus começou a falar no meu coração, quando eu comecei a ler essa carta de Paulo ao povo de Éfeso, o Espírito Santo começou a tratar comigo, e me fez pensar como se Jesus Cristo estivesse naquele momento, naquele interrogatório com o Pôncio Pilatos, dizendo para o povo, e ele repete nessa noite, dizendo: para tudo. Pare os seus pensamentos, as suas convicções, as suas necessidades, as suas intenções. Em primeiro lugar, arrependa-se, pois o reino de Deus está chegando entre vós. Ora, o reino de Deus, ele não é desse mundo, e nós vamos falar sobre as coisas espirituais. Cristo está falando em outras linhas, de uma outra forma: arrependa-se tudo, pois está chegando a hora, e a hora vem que o Senhor Jesus vai reinar para todo sempre. Então, Paulo vai dizer na sua carta para o povo de Deus quais eram ou qual é o plano do Senhor para nós. Eu disse que eu quero falar nessa noite sobre as bênçãos do Senhor, sobre as bênçãos espirituais. Mas para valorizarmos as bênçãos, temos que entender a vontade. Só quem entende as vontades do Senhor consegue valorizar as bênçãos de Deus. Salomão vai dizer no seu livro de Eclesiastes que ele não negou a si mesmo nenhum prazer. Conquistou tudo aquilo que desejou. Trabalhou, se esforçou, conquistou, herdou, por que não? Se esforçou e conquistou tudo, mas no final da sua vida, ele vai escrever que a sensação que ele teve é como se estivesse passando todo o tempo correndo atrás do vento. Deus, essa noite quer nos trazer à memória aquilo que nos traz esperança. E qual é a esperança? Cristo em nós, a esperança da glória. Para entendermos as bênçãos do Senhor, precisamos entender a vontade de Deus para as nossas vidas. E a vontade do Senhor são as coisas do alto. O reino de Deus está sobre nós. O Senhor não está preocupado com as nossas questões materiais. É óbvio que Ele pode nos ajudar e já tem nos abençoado. Mas, em primeiro lugar, nosso coração tem que estar voltado para as coisas do alto. E foi essa a mensagem de Cristo: arrependam-se, pois é chegado o reino de Deus. As bênçãos espirituais. Só valoriza as bênçãos quem entende a vontade. E entendendo a vontade de Deus e desejando viver as bênçãos do Senhor nas nossas vidas, Paulo vai falar ao seu povo: ok, você entendendo a vontade, eu quero suas bênçãos para a minha vida, Senhor. E o que a carta aos Efésios vai falar sobre isso? Efésios capítulo 1, o verso 1, vai dizer o seguinte: para sermos abençoados, ele nos ensina que devemos, em primeiro lugar, estar unidos com Cristo. O povo de Deus, por estar unido com Cristo, é um povo fiel. E tenha atenção nessa palavra, porque a definição de ser fiel é aquele que cumpre aquilo a que se obrigou. Quando estamos unidos com Cristo, temos força para sermos fiéis à palavra do Senhor. Fiéis à vontade de Deus para as nossas vidas. 1 João, capítulo 1, a primeira carta de João, no capítulo 1, a partir do verso 6, vai lembrar e vai nos ensinar que por estarmos unidos com Cristo, temos comunhão uns com os outros. As bênçãos de Deus, elas começam a ser descortinadas quando entendemos a vontade do Senhor. Viver o céu na terra.
Temos comunhão uns com os outros. A luz atrai as pessoas. As pessoas irão ver Jesus na sua vida. As pessoas irão sentir a presença do Espírito Santo. E as pessoas vão desejar viver com Cristo Jesus. Procure viver uma vida de comunhão, meu irmão, porque isso é um reflexo das bênçãos do Senhor na sua vida. Por estarmos unidos com Cristo, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. As bênçãos de Deus, elas começam a ser reveladas quando estamos unidos com Cristo. É isso que Paulo está dizendo ao povo de Deus. E é isso que ele está nos relembrando nessa noite. Por estarmos unidos com Cristo, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Deus deu o seu Filho, o seu único Filho, para morrer na cruz e nos dar uma vida nova, mas foi pelo seu sangue, o sangue de Jesus, morto na cruz, ressurreto, mas para nos dar vida e vida em abundância. Ah, meu irmão, não deixe Satanás plantar no seu coração de que nós não temos pecado. O mesmo texto, 1 João, capítulo 1, lá no verso 8, vai dizer que se dissermos que não temos pecado, não há verdade em nós. Mas, se confessarmos os nossos pecados, Ele cumprirá a sua promessa. Se Cristo está em nós, nós temos a esperança da glória. As bênçãos de Deus, as bênçãos espirituais, passam por estarmos unidos com Cristo. E Ele começa a nos abençoar. Temos comunhão uns com os outros. Somos lavados pelo sangue de Jesus e temos uma nova vida. As bênçãos espirituais. Se Cristo está em nós, temos a esperança da glória. E que esperança é essa, meu irmão? A esperança para aquele que estava perdido, a esperança para o necessitado, a esperança para o ferido, a esperança para o maltratado. Ei, meu irmão, escute isso, a esperança já te alcançou, a esperança te encontrou, te abraçou, cuidou de você e ela está aqui. Cristo em nós, a esperança da glória. As bênçãos de Deus para aqueles que estão unidos com Cristo. Em segundo lugar, quando estamos unidos com Cristo, o verso 2 da carta aos Efésios, pode colocar aí, por favor. Quando estamos unidos com Cristo, temos a graça e a paz de Deus, o nosso Pai. Talvez você já tenha lido esse texto e passou direto. Ah, tá bom, Deus é o meu Pai e tal. Não, irmãos. Nós temos um Deus que é o verdadeiro Pai. Quando estamos unidos com Cristo, João vai dizer isso, né? Para todos aqueles que o receberam, Deus deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Aos que crerem em Jesus Cristo. Você está unido com Cristo? Então Deus agora é o seu Pai. Deus é o nosso verdadeiro Pai. É um Pai de amor, é um Pai que não mede esforço para nos abençoar. Satanás tenta descortinar isso do nosso coração, tirar isso da nossa mente, do nosso coração. Ah, Deus não te ama. Ah, Deus não está nem para você. Você está errando, você está lá se esforçando até ir para a igreja. Deus não está nem para você. Não deixe isso entrar no seu coração. Quando estamos unidos com Cristo, nós temos um Deus que é o nosso Pai. Deus é o nosso Pai de amor, e ainda que de repente você não consiga associar isso, porque não teve um Pai aqui na terra que cuidou de você, que amou você, que te sustentou, que te direcionou, que te ajudou. Ei, meu irmão, nessa noite Deus está te relembrando que as bênçãos de Deus para as nossas vidas, uma delas é que nós temos um Deus que é o nosso verdadeiro Pai. Deus é o nosso Pai de amor e a maior expressão dele foi dar o seu Filho, Jesus Cristo, para nos dar vida e vida eterna. E Paulo vai escrever ao povo de Éfeso: por estarmos unidos com Cristo, temos um Deus que é o nosso Pai e temos a graça de Deus. É Cristo quem nos traz a graça, o favor não merecido.
E que favor é esse? É a morte de Jesus na cruz, sem ter feito nenhum pecado, para que eu e você pudéssemos estar reconectados com o Pai, com o mundo espiritual, com o reino de Deus. Novamente, estamos conectados com Ele, esperando, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. É a graça de Deus que nos alcançou por estarmos unidos com Cristo, através do sangue de Jesus. E essa graça, ela nos traz vida e vida eterna, bênçãos espirituais. Por estarmos unidos com Cristo, temos a paz. Pode voltar o verso 2, por favor? Efésios, capítulo 1, verso 2. Que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Por estarmos unidos com Cristo, temos a paz. É Deus quem nos traz a paz que excede a todo entendimento, as bênçãos do Senhor. Essa noite é a noite de nos reconectarmos com as coisas do alto, as bênçãos espirituais. Filipenses, capítulo 4, a partir do verso 6, vai nos dizer, a palavra do Senhor vai dizer para não andarmos ansiosos por coisa alguma. E vai dizer também que a paz que excede a todo entendimento guardará os nossos corações. A paz do Senhor, ela guarda os nossos corações. Aqueles que estão unidos em Cristo têm a paz de Deus que excede a todo entendimento, as bênçãos do Senhor. Eu quando li essa carta e eu imaginei como se o apóstolo Paulo estivesse orando a bênção apostólica. Não é assim? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a consolação do Espírito Santo estejam com todos vocês. Paulo está ali orando, e eu creio que aos prantos, dizendo: ô Espírito Santo de Deus, derrama a sua paz, derrama a sua graça sobre o seu povo, o povo que está unido contigo, Senhor. E nessa noite eu quero trazer isso à nossa memória. Ô Espírito Santo, essa é a minha oração: derrama a sua graça, derrama a sua paz, porque nós somos o seu povo e estamos aqui unidos com Cristo Jesus. Por estarmos unidos com Cristo, temos a paz de Deus que excede a todo entendimento. Jesus Cristo é a própria paz. Um dos seus atributos, ele é dito como maravilhoso, Deus forte, conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz. Eu não sei se já aconteceu com os irmãos, eu creio que sim, porque comigo acontece com muita frequência. Quantas e quantas vezes estamos andando pela rua ou por algum lugar e com a cabeça cheia de situações, né? Nossa mente e o coração repleto de questões por resolver. Algumas dúvidas e certezas, desejos, por que não? Sonhos, planos, coisas mal resolvidas, situações da nossa vida cotidiana. E aí, às vezes, você está andando e está olhando ali para a direita, mas é só seus olhos que estão para lá. Você não está nem prestando atenção. Até correndo o risco de tropeçar pela rua, porque sua mente, seu coração está ali fervilhando, te incomodando. E do nada aparece um irmão, uma irmã, e o que ele fala para você? O que ele fala? A paz. A paz, irmão, a paz, irmã, não é isso? E ainda que eu e você ali, a gente não pare para cumprimentar esse irmão ou essa irmã, não dá um abraço, um beijo, não aperta a mão, às vezes até você passa direto. Mas naquele momento, pelo menos comigo acontece isso, irmãos, é como se o Espírito Santo de Deus repousasse sobre os meus ombros e fala: ei filho, eu estou contigo, tenha paz. A paz de Deus é isso, irmãos, ela excede a todo entendimento. Para aqueles que estão unidos com Cristo, essa é uma garantia, as bênçãos de Deus sobre as nossas vidas, e uma delas é a paz do Senhor, que excede a todo entendimento. Eu não sei quais são as suas dores, as suas angústias. Eu não sei quais são as respostas que você tem, as perguntas que você tem feito ao Senhor e procurado alguma resposta. Eu sei que o Deus do impossível, Ele vai te fazer seguir em frente com a paz do Senhor, que excede a todo o entendimento. Ele vai te colocar, através do Espírito Santo, o nosso guia, o nosso conselheiro, de volta aos caminhos e falar:
tenha paz, porque eu estou unido contigo. As bênçãos espirituais, irmãos, é o que precisamos para as nossas vidas. Quando estamos unidos com Cristo, ouvimos essa voz suave do Senhor, que nos traz a paz, que nos reconecta ao Pai e que nos faz seguir em frente. Em terceiro lugar, por estarmos unidos com Cristo, recebemos todos os dons espirituais. O verso 3 vai nos dizer que, pois Ele tem nos abençoado, Efésios capítulo 1, verso 3. Pois Ele tem nos abençoado por estarmos unidos com Cristo, dando-nos todos os dons espirituais, da onde? Do mundo celestial. A carta de Paulo aos Efésios, ela vai dizer que Ele tem nos abençoado. Escute isso, preste atenção. Não é Ele te abençoou, pastor Alvi, ou Ele vai te abençoar, irmão Eduardo. Não. Ele tem te abençoado todos os dias. Vamos lembrar a história do povo de Deus quando saiu do Egito para a terra prometida e estava pelo deserto. O povo de Deus estava unido com Deus, sim ou não? E o maná estava com eles, sim ou não? E o maná estava com eles todos os dias. Deus tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos do mundo celestial todos os dias. Não é Ele vai te abençoar, ou Ele já te abençoou, fique firme. Não, fique firme, Ele vai te abençoar. Nosso coração nessa noite tem que ser grato ao Senhor, porque Ele já tem nos abençoado todos os dias. As misericórdias do Senhor, elas se renovam todos os dias sobre a minha e a sua vida. As bênçãos de Deus, as misericórdias do Senhor, elas se renovaram ontem. Amém. Elas se renovaram hoje pela manhã. Amém. E em nome de Jesus elas irão se renovar amanhã, porque Deus não é homem que minta, nem filho do homem para que se arrependa. As bênçãos de Deus estão para aqueles que são unidos com Cristo todos os dias, e Ele tem nos abençoado todos os dias. Bênçãos espirituais. Você já agradeceu por isso hoje? Eu posso ouvir um glória a Deus? Louvado seja o seu nome, Senhor. Porque o Senhor tem nos abençoado todos os dias. Nós, filhos de Deus, eu tenho que ter o coração grato a Jesus, porque Ele tem me abençoado. Por estar unido com Cristo, nós temos também todos os dons espirituais do mundo celestial. E aqui eu quero chamar a sua atenção, porque essa é uma carta para o povo, para a coletividade e não para a individualidade. Nós, como povo de Deus, unidos com Cristo, nós temos todas as sortes de bênçãos do mundo celestial. Todos os dons de Deus estão repartidos para o seu povo. Não é, toma uma bênção aqui para você, toma aqui um outro dom para você. Não. Quando estamos unidos com Cristo, temos comunhão uns com os outros. O sangue de Jesus nos purifica de todo mal. Somos fiéis a Ele. Recebemos um Deus que agora é o nosso Pai de amor. A graça do Senhor nos alcança, nos envolve, e nós recebemos todas as sortes de bênçãos das regiões celestiais. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Deus é fiel. Em Cristo, unido com Ele, temos todos os dons da parte celestial. Porque o reino de Deus, ele não é sobre este mundo. As bênçãos espirituais das regiões celestiais são bênçãos que vêm do céu para a terra. E aqui eu quero novamente chamar a sua atenção, porque Deus falou muito forte ao meu coração, Fábio. A vida cristã, ou a nova vida cristã, ela gira em torno das coisas do céu. Colossenses capítulo 3, verso 1 vai dizer: vocês, povo de Deus, foram ressuscitados com Cristo. Portanto, ponham o seu interesse nas coisas que são do céu. Filipenses capítulo 3, o verso 20 vai nos dizer: mas nós, povo de Deus, somos cidadãos do céu.
E estamos esperando ansiosamente o nosso Salvador Jesus Cristo, que virá de lá. A vida cristã, ela gira em torno das coisas do céu. Lucas capítulo 10, verso 20, vai relembrar. Jesus, ele vai chamar a atenção, a minha atenção, a sua atenção, a atenção dos seus discípulos, dizendo: porém, não fiquem alegres porque os espíritos maus lhe obedecem. Não fiquem alegres por isso. Mas sim porque o nome de cada um de vocês está escrito no livro do céu. As bênçãos de Deus, elas falam do mundo espiritual para as nossas vidas. O reino de Deus não é desse mundo. Quando eu entendo a vontade, eu valorizo as bênçãos. Viver com Deus, irmão, irmã, é a maior bênção que poderíamos receber, amém? Ah, Fábio, mas você não sabe o que eu estou passando. Você não conhece as minhas lutas, as minhas dores, as minhas necessidades. Sim, eu não conheço. Mas, irmãos, eu também tenho os meus pedidos a Deus. Só Deus sabe o que eu tenho pedido ao Senhor no meu mais íntimo e secreto, hein, pastor Alvir? Mas o Espírito Santo falou comigo enquanto eu preparava essa mensagem, falou: Fábio, fique firme. Eu estou unido contigo. Jesus está contigo, meu irmão. É a maior bênção espiritual que nós poderíamos ter na nossa vida. Eu poderia estar aqui falando sobre os dons espirituais descritos lá em 1ª Carta aos Coríntios. Mas Deus, nessa noite, Ele quer nos levar para um outro caminho. Talvez existam pessoas aqui que precisam de respostas. Entender a vontade de Deus seja uma delas. Reconhecer as bênçãos que Deus tem nos dado todos os dias, talvez sejam outras. Deus me levou à 2ª Carta aos Coríntios, capítulo 12. Eu vou ler com os irmãos apenas alguns versículos. É quando Paulo é levado a ter uma visão e recebe revelações do terceiro céu. 2 Coríntios, capítulo 12, a partir do verso 1. Nós vamos ler a partir da parte B, vai dizer o seguinte: agora, vou falar a respeito das visões e revelações que o Senhor tem me dado. Verso 2. Conheço um cristão que há 14 anos foi levado de repente até ao mais alto céu. Não sei se isso de fato aconteceu ou se ele teve uma visão. Somente Deus sabe. Repito, sei que esse homem foi levado de repente ao paraíso. Não sei se isso de fato aconteceu ou se foi uma visão. Somente Deus sabe. E ali ele ouviu coisas que palavras humanas não conseguem contar. Verso 7. Mas para que não ficasse orgulhoso demais por causa das coisas maravilhosas que vi, eu recebi uma doença dolorosa, que é como um espinho no meu corpo. Ela veio como um mensageiro de Satanás para me dar bofetadas e impedir que eu ficasse orgulhoso. 3 vezes orei ao Senhor, pedindo que Ele me tirasse esse sofrimento. Senhor, tira de mim esse sofrimento. Senhor, meu Deus, tira de mim esse sofrimento. Talvez você esteja aqui nesse momento da sua história. Senhor, tira de mim esse sofrimento. Verso 9, mas ele me respondeu: a minha graça é tudo o que você precisa. Pois o meu poder, ele é mais forte quando você está fraco. Portanto, eu me sinto muito feliz em me gabar das minhas fraquezas, para que assim a proteção do poder de Cristo esteja comigo. Eu me alegro também com as fraquezas. Tem gente fraca aqui? Se alegre no Senhor, esteja unido com Ele. Eu me alegro também com os insultos. Você tem recebido insultos? Fique firme, meu irmão, porque as bênçãos do Senhor estão contigo todos os dias. Eu me alegro também com os sofrimentos e as perseguições e as dificuldades pelas quais passo por causa de Cristo. Porque quando perco toda a minha força, então tem a força de Cristo em mim.
Maranata, ora vem, Senhor Jesus. As bênçãos de Deus, o mundo espirituais na minha e na sua vida. Quando eu entendo a vontade, eu valorizo as bênçãos. Deus está aqui, amém? Talvez você esteja se sentindo fraco, como o apóstolo Paulo declarou ao povo de Corinto. Talvez você veio aqui essa noite buscando orientação, respostas. A angústia bateu a sua porta, o desespero tomou conta da sua mente, do seu coração, e você não consegue mais valorizar as bênçãos do Senhor sobre a sua vida. Eu não sei. Talvez você esteja feliz por estar vivendo o melhor momento da sua vida. Fica firme, meu irmão. Seja fiel ao Senhor, porque você estando unido com Cristo, você estando com o Senhor Jesus, as bênçãos dele estarão contigo, permanecerão contigo todos os dias. Porque Deus não há variação de forma e a sua palavra nos garante isso. Essa noite é uma noite de nos reconectarmos àquilo que importa para o Senhor Jesus. Eu quero te convidar a fechar os seus olhos, a curvar a sua cabeça e, mediante tudo que você ouviu nesse breve espaço de tempo, fazer a reflexão na sua vida com Cristo. Senhor Jesus, a sua graça está sobre nós, Pai. O seu amor nos alcançou, cuidou de nós, Senhor. O seu amor está aqui. Não nos permita, Senhor, desprezar isso, menosprezar isso, não desejar isso, Pai. Arranca de nós o medo, a angústia. Nos faça olhar para o alto, Senhor, porque o seu reino é um reino de paz, de justiça, e o Senhor está no meio do seu povo.